Direto da rua. A gente começa agora mais um, o quê? O que que a gente está começando? Mais um Direto do Trono de Deus. E a gente vai continuar falando sobre Jó. Esperar o pessoal aí entrar. Galerinha, senta o dedo no aviãozinho. A gente começou ontem falando sobre o que Jó estava falando a respeito de como ele se sentia, né? Da vida dele. Ele se posicionando ali para Deus a respeito dos medos dele, das angústias dele. E hoje a gente vai começar o dia mais esperado para o Marcelo aí, né? Jó 11, que fala aí sobre o amigo dele, que Marcelo disse que não devia nem levantar do sofá, né? Mas você sabia que eu estava estudando um pouquinho ali, Marcelo, sobre o amigo dele, sobre o sofá? O hashtag gostei desse amigo. Na verdade, eu não tô fazendo compras, não. Dei uma passadinha aqui no mercado, aí, porque você sabe, né? Que as coisas estão na hora da morte, né? Eu girei. Porque, assim, o que acontece? Como a gente tá nessa pandemia, aí teve um aumento aí no volume dos preços, né? Parece que por conta do transporte, eles estavam falando lá no jornal. Uhum. E aí eu estava passando por uma casa aqui em Santa Maria. Não vou fazer propaganda do mercado. E aí eu falei, já que eu estou passando por aqui, vamos economizar combustível, né? Porque senão eu vou ter que começar a querer cobrar também transporte. Uhum. E comprar algumas coisinhas que estiverem baratas, né? Aí a gente vai trabalhando assim de pouquinho em pouquinho, né? Tem que ir se adaptando a essa nova vida, né? Uhum. Uhum. E aí? E aí? E aí? Tá com sua Bíblia aí? É o quê? Tá com sua Bíblia aí? Queria pedir para você abrir a Bíblia em Jó, capítulo 11. Bora! Jó, capítulo 11. Minha Bíblia tá no carro, mas a gente abre a Bíblia. Jó, capítulo 11. E aí? Espera aí, que eu vou mandar o dedo aqui no avião. É o Enquanto você... quê? Calma aí que eu tô Ah, convidando algumas pessoas aqui para estar com eu a gente. também. Só fala um pouquinho mais alto, que como eu tô na rua, tá um pouquinho difícil de te ouvir, sabe? Você tá com minha mãe, Mas é? convida a galera aí. Senta o dedo no aviãozinho. Tá com minha mãe, você? Tô com Dona Maria. Ah, tá bom. Amanhã Dona eu vou... Maria acordou numa dor de cabeça hoje, a bichinha. Falei assim, deve ser de ficar muito tempo dentro de casa. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta de máscara. Amanhã eu vou estar aí, Vamos embora dar uma volta para ver se esfria um pouco a cabeça, né? que é a hora que eu termino a minha aula da faculdade. Aí por volta das 11 horas da Hum. manhã já capo o gato e vou para aí. Pra gente ficar o dia junto, que tem algumas coisas pra conversar com você também pessoalmente, tá bom? Ó. Ó, Maria já entrou aí. Maju na área. Vambora começar, né? Bora, vamos que vamos. O Marcelo me mandou um zap assim, falando assim, e aí, vamos? Eu disse, vamos, eu tô na rua, mas bora. Tem esse negócio comigo, não. Isso aí. É bom que a gente aproveite e fala de Jesus no mercado também, né? Tá lá em todo lugar. Em todo lugar. Pode começar que eu não vou poder ler. Pelo menos não por enquanto. Tá bom. Rapidinho. Qual foi a tarefa de ontem mesmo, Marcelo? Vamos ver se o povo lembra. Eu não lembro, não. É o quê? Eu acho que você quase me... Qual foi a tarefa de ontem mesmo? Qual foi a tarefa? Eu não lembro, não. Você não lembra a tarefa? Foi tu que passou, como é que tu não lembra, rapaz? Então foi para entrar lá no secreto com papelzinho. É o quê? Em branco.
Foi para entrar lá no secreto com um papelzinho em branco para falar com o pai e pedir para ele para dizer assim: Deus, me conta aí, o que é que o Senhor quer que eu faça? Né? O que o Porque Senhor quer de mim, né? é, Bora, simbora. O que o Senhor Jesus quer de Cristo mim? sempre diz assim: o que você quer? Né? Jesus Cristo sempre perguntou isso. Quando ele veio aqui passar uma temporada com nós, veio passar férias, sabe? Ele veio de férias do céu. Ele veio de férias do céu, que ele não tava aguentando mais aquela glória toda, né? Ele falou assim: eu Aí vou ele pegar um veio de avião, férias do céu. preciso tirar um descanso. Preciso tirar um descanso, vou dar um pulinho na terra. Vai descansar, vou passar um períodozinho de 33 anos e meio lá, de férias. A gente tira Tomar 30 um dias, né? solzinho. Jesus tira 33 anos de férias. E eu vou visitar aquele povo lá. Aí Deus falou para ele assim: tá, mas você tem que ir tipo carne. E eu preciso que você morra na cruz para você voltar para cá. Pode ser? Aí ele falou: eu topo. Aí se embora. E aí, quando ele fez isso, eu não sei Aí mais o quando que eu ele estava fez falando. isso, Não sei mais o que eu estava falando, não. Me perdi. que ele veio passar férias com a gente aqui. Foi. E aí, ele passando férias com a gente aqui, veio tomar um solzinho. Já tá no Aí caixa? Deus Vai disse, pagar, é? eu arraso. Tá vendo? Arrasa Aí aí. ele disse que... O que ele falou? Que ele ia ter que passar por outras situações também, né? Exatamente. Era isso que eu tava falando. É, mas antes disso eu não lembro que a gente tava falando, Você então estava falando sobre entregar uma folha em branco para Papai do Céu. assim, A importância de entregar uma folha em branco para Papai do Céu, quando veio né? aqui, isso. E aí Jesus Cristo, quando ele veio aqui, é, ele, ele ensinou a gente a forma de um monte de coisa pra gente. Mas o processo mais importante é eu conseguir ouvir, é eu conseguir sintonizar, é conseguir enxergar as pessoas em profundidade, e é conseguir verdadeiramente ter quem ele gostaria que nós fôssemos da forma que ele gostaria que nós fôssemos. Então, a tarefa foi essa ontem. A gente conseguir olhar lá no secreto, sentar e falar assim: pai, me diga aí, eis-me aqui. Eis-me aqui com a folha em branco e diga-me, me orienta e me usa. Usa-me, Senhor. Né? Isso foi muito legal, foi muito extraordinário. Como sexta-feira É verdade. E aí Colocar eu nas quero mãos do dizer o Senhor. seguinte. O seu é esse. Eu acho que é sim. É Vou lá chocolate. para a primeira fala de Zofar, tá bom? Zofar Pode ler, a resolve primeira fala do sofá. falar. Deus está castigando menos do que o que você merece. Esse é o subtítulo da mensagem. Deus está castigando menos do que o que você merece. Então, Zofar, da região de Naamã, em resposta disse: será que todo esse palavrão vai ficar sem resposta? Por acaso, quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim você veria que Deus o está castigando menos do que o que você merece. Eita, poxa! Eu anotei assim, que raiva que me dá desse amigo de Jó. Foi isso que eu anotei. Eu vou mostrar. Mais ou menos. Olha só. Que raiva
me dá desse amigo de Jó. Foi isso que eu anotei para esse versículo. Deus está te castigando menos do que o que você merece. Cara, ele fala algumas verdades, mas infelizmente, por causa da construção, e a gente vai falar isso em que dia? A gente vai falar, pelo menos eu anotei para falar isso aqui no dia 14, certo? Que isso acontece a partir da construção da identidade. Ele fala de uma coisa que ele aprendeu nos antepassados, com os antepassados dele. É disso que ele fala. Ele fala de uma coisa que ele tem... É crença, sabe? Crença, Cláudio. Crença é aquele negócio que a gente tem certeza. Eu tenho certeza que até outro dia eu tinha certeza... Sabe aquele negócio assim, de que até outro dia eu tinha certeza que se você... Olha só. A crença que foi colocada e imposta na minha cabeça, pois um pastor veio conversar comigo e ainda não me tirou isso. Ainda não me tirou isso e não tenho mais essa certeza. Mas eu sempre tive. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você ouviu quando eu falei a respeito? Só que você tá falando muito baixo. Quando? Melhorou aí? Você falou sobre os amigos de Jó, né? Que eles tinham essa certeza a respeito do que Jó estava passando ser pecado, porque é uma coisa que eles aprenderam desde o... desde o início, né? Exatamente. Então é uma coisa que, assim, se você não cumpriu a lei, se você não faz as coisas conforme o que a lei manda, você com certeza vai pagar por isso. Você com certeza terá aflições, medos, angústias, né, passará por tribulações. Então, então os amigos dele não estão falando para Jó por inveja, por nada disso. Eles estão falando a respeito de algo que eles têm conhecimento desde sempre, que eles viveram isso desde sempre, né? Então, assim, é muito difícil você fazer um julgamento a respeito deles, porque, assim, é o que eles entendem como correto, é o que eles entendem como cultura deles, né? Uhum. E, assim, se tem outras traduções que falam que, na verdade, assim, o que Zofá está falando é que, assim, deixe de ser, como é que fala? De ser orgulhoso, de achar que você é melhor do que as pessoas, de achar que você é poderoso, que você é isso, que você é aquilo, porque, assim, porque você é tão pecador quanto os outros. Não existe não existe homem santo, homem limpo, né? Ele fala assim, pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da tua iniquidade. Então, assim, ele está falando lá no 4, 5 e 6, assim, você você é tão pecador quanto qualquer um outro, sabe? Você é tão impuro como qualquer um outro. Então, e aí no E Jó, em momento algum, disse que não é. Exatamente. Entendeu? E Jó, em momento algum, disse que não é. Mas o que está deixando... a clareza da justiça. Ele tem a clareza de eu sou pecador, eu peco sim, mas eu busco estar sempre em comunhão com Deus, eu busco estar sempre Ele não escuta a voz de Deus mais, né?
E isso Sim. tem afligido isso dele. Mas o que Zofá está se referindo, Marcelo, é lá no 10, o versículo 7, quando ele fala assim: não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Sim, Então, assim, que foi a quando ele está resposta que ele dizendo deu assim, para os amigos. e aí Zofá está se referindo a isso. Como é que você não é culpado se todos nós somos culpados, independente de qualquer coisa? Entendeu? Então, assim, ele está falando assim, deixe de orgulho, confesse o seu pecado, entendeu? Ah, mas ele já confessou. O que agora Jó está falando é assim, e o Senhor não vai me perdoar? E o Senhor não vai me permitir ser perdoado pelas minhas iniquidades e pelas minhas transgressões, né? É isso que Jó está falando. Mas o que Zofá está falando é a respeito desse versículo 7 do 10. Todos nós somos culpados. Então, pare de levantar a sua cabeça e dizer que você não é culpado, porque você é tão culpado quanto qualquer um na terra. Porque nós nascemos já em pecado. Nós somos pecadores, né? Lá dos nossos antepassados. Você parou em qual? Vou para o 7, 7 ao 12 agora. Você pode descobrir os segredos de Deus? Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não o conhece. Ele é maior do que a terra, mais vasto que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem o poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Impressionante aqui na minha cabeça. Aí ele ataca Jó mesmo, né? Na cabeça dos amigos, na cabeça da igreja, de muitas igrejas, na cabeça de muitas igrejas, e quem é a igreja somos nós. E a gente precisa saber que nós somos a igreja. Então, na cabeça de muitos religiosos, certo? A gente não tem merecimento. A gente passa no deserto não temos merecimento mesmo. Só que assim, por merecimento. É isso. Entendeu? Muita coisa. Tem um coaching famoso, tem um coaching muito famoso. Você tem exatamente a vida que você merece, que você construiu, que você criou para chegar lá. Eu concordo com esse cara em duas vertentes, certo? A primeira vertente é o seguinte, que eu tenho a vida que eu mereço se eu me alimento mal, se eu tenho algum vício, certo? Se eu tenho falta de amor próprio, se eu tenho falta de comunhão, se eu tenho falta de autorresponsabilidade, se eu tenho pouco cuidado com a minha saúde, com a minha máquina, com o meu corpo, e aí eu posso ter, por exemplo, uma trombose, eu posso ter, por exemplo, como gordura demais, eu sou viciado em cigarro. Hoje, faz 1 ano que eu parei de fumar, Claudinha. E aí eu tenho algum problema no pulmão, isso não é Deus que colocou em mim, eu que busquei isso. Então, relaxe, vai dar tudo certo, você tem a vida que você merece, que você pediu, por uma vertente, por um lado, eu consigo enxergar e ver razão nisso. Mas pelo lado do trabalho da soberania de Deus com a vida de Jó, existem algumas coisas que mesmo que... mas eu mereço sim. Sabe por que eu mereço? Existe merecimento dentro desse negócio porque eu entreguei a minha vida na mão de Deus. Eu entreguei a vida na mão de Deus, eu estou abrindo mão da minha vida para que Deus faça o melhor para ela. E Deus enxergou que o melhor para a vida de Jó era usar a vida dele para transbordar na minha e na sua vida.
Então, ele merece verdadeiramente aquilo que passou. Nós merecemos aquilo que Jó passou. E eu agradeço a Deus pela vida dele. Mas ele passou tudo que ele passou e está dentro da cabeça dele. Não foi por merecimento. Eu não fiz nada de errado. Mas ele não trouxe à memória o mérito de que eu entreguei a minha vida a Deus e ele faz dela o que ele quiser. Entendeu? Então, esse merecimento também, que é o merecimento da soberania de Deus, de um propósito, e isso eu discordo com ele do que relaxa, fica tranquilo, você tem exatamente a vida que você buscou. Ninguém busca uma vida de Alzheimer, entendeu? E o Alzheimer é uma doença hereditária, é uma doença que você pode retardar até, você consegue até retardar, mas não tem jeito. Se você tem o gene, você vai ficar assim. Ninguém busca isso, entendeu? Ninguém busca isso. É diferente de que se eu tenho um problema pulmonar por causa de cigarro, isso eu busquei na minha vida. Agora, as doenças neurológicas que você cuide, por mais que você cuide da sua mente, do seu cérebro, o gene você pode ter até com 80 anos, mas que você vai ter a doença, vai. Ninguém busca isso. Então, isso não é merecimento. Entendeu? Isso é soberania de Deus. Deus tem trabalhado na minha vida, na sua vida, na vida da minha mãe, através da vida do meu pai, por exemplo. E Deus responde isso para a gente, né? Não para Jó, porque Jó no momento ainda não está sabendo, mas ele responde, trazendo isso para a gente, ele responde isso para a gente lá em Jó 2, no versículo 3, se eu não me engano. 3. Ele fala assim: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Aí, tá vendo? Sem causa. Então, o próprio Deus responde isso pra gente lá no 2. Entendeu? Mas, assim, o que eu tô trazendo pra gente é que, assim, eu compreendo, né, o Zofar, porque é como ele aprendeu. Exatamente. É a cultura dele, Exatamente. Entendeu? E, assim, e o posicionamento dele tá assim: tudo bem, Jó, você pode, mas ele tá falando com grosseria mesmo, ele tá atacando o Jó. Mas o que ele tá dizendo é isso: você pode até não ter nenhum tipo de pecado, porque assim, você queimou o incenso, você pediu perdão, você e tudo, mas nós nascemos pecadores e não existe justo diante de Deus. Então, assim, pare de ser orgulhoso, vá lá e peça perdão a Deus pelo que você fez. É o que ele está dizendo, né? E sabe o que é curioso? Que amanhã, deixa eu ver se é amanhã. Não, amanhã ele se defende. Depois ele defende a integridade dele. Depois da manhã ele vai pegar essa coragem aí. Ele vai pegar essa coragem de Zofar aí e vai tentar fazer uma parada. A gente vai ver. Fica ligado. Segunda-feira, amanhã é 13 horas. E segunda-feira ele vai pegar uma coragem dessa aí. Eu acho que ele vai dar sentido. Sabe aquela pessoa que você fala uma coisa para ela assim de noite? Você chega e fala assim: ei, vou te falar uma coisa. Pare de fazer isso assim, 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 porque se você ficar fazendo isso assim, 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 vai dar nisso, isso, 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 isso. E a pessoa não dorme, aí ela acorda 5 horas da manhã, vai lá pertinho de você e fala assim: ei, vou te falar, passa a noite inteira, sabe, sem conseguir dormir, pensando naquilo, blá, blá, blá. Vou te falar uma coisa, e você isso, e você aquilo, e você aquilo outro. Você... Então eu acho que ele ficou esse tempo aí, ó, dando uma pensada, refletindo o que saia do Zofar, não saia do Zofar, falou para ele, entendeu? Ficou refletindo no que falou para ele, e aí 2 dias depois, 2 dias ainda, cada um desses é um dia ainda, Cláudio? E aí ele foi lá e falou assim: ó, Deus, chega aí que eu tenho que... A gente vai ficar sabendo na segunda-feira, acompanhe o do trono que você vai ficar sabendo na segunda-feira. E aí ele chega lá no 10... No 10 ele fala, né?
Se ele passa, prende a alguém e chama a juízo. Quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se torna sábio quando o cria de um asno montês nasce homem. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançarem para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula e estarás seguro e não temerás, né? E aí ele tá, aí, cara, aí dá vontade de dar uma surra em sofá, sabe? Porque aí eu acho que ele meio que dormiu. Eu acho que nesse período aí, porque assim, o outro amigo dele tava no WhatsApp. Ou eles estavam conversando junto no WhatsApp ali, um com o outro, no mesmo lugar, ou ele deu uma dormida aí. Porque ele não escutou, então, o que Jó estava falando lá no 6, no 7. Quando ele responde a humildade, ele fala assim: na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Eu acho que ele meio que dormiu aí, né? Nesse período, quando o Jó tá falando. E dormiu no 10, quando o Jó ainda fala assim, ó. Eu acho que é mais o não concordo. Eu tô ouvindo, mas chega um período Pode ser. que eu já concordo mais, eu deixo entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque eu não concordo, tá falando besteira e eu vou focar no que eu vou falar. Sabe quando você fica assim, ó? Você vai numa reunião, numa empresa, aí fala assim, o primeiro vai falar e você e vai se apresentar e vai falar sobre um tópico importante da sua vida. E tem 10 pessoas e você lá é o 10º, é o último. Aí você fica elas. Você foca verdadeiramente Fica no que você vai balbuciando as falar. palavras na sua cabeça e não presta atenção no que o outro está falando. Ou seja, que eu vou falar para ele. Quando chegar a minha vez, eu falo. Então, eu acho que eles comem bola aí, entendeu? Os amigos de Jó. Eles ficam Nesse período, né? Exatamente. E aí você confirma isso lá no 10, que no 10, o 12, ele fala assim, ó. Vida me concedeu. Aqui. Ele fala assim. Lá de Maceió. Eu vi sua live ontem. Muito top. Parabéns. Aí ele fala assim, ó. Vida me concedeste na tua benevolência e o teu cuidado a mim me guardou. Aí no 14, 10, 14, ele diz: se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás? Né? Então ele está falando para. Ele pulou essa parte também, né? Que Jó está falando assim: tudo bem, se eu pequei, Deus não vai me perdoar da minha iniquidade? Deus não vai me guardar? Então ele pulou assim, tipo, Jó falou e ele engasgou nessa hora, tava pensando lá no que ele ia falar e se perdeu, porque, cara, sinceramente, dá vontade de ir lá no sofá e... Por isso que faz sentido isso. Por isso que faz muito sentido esse negócio de deixou entrar no ouvido e saiu pelo outro, porque ele era o próximo a falar. Você está lendo o capítulo 10. Então, ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, eu sou o próximo, na ordem da hierarquia, eu sou o próximo a falar, porque ainda tem um novinho para falar aí, que vai falar no final, né? Mas aí, na ordem da hierarquia, eu sou o próximo a falar. Então, eu tenho que focar em tudo que eu vou falar para Jó. Eu não posso esquecer, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer. Deixa ele terminar de falar que eu não posso esquecer. Ele já vem com essa besteira dele, deixa ele falar aí, porque depois eu vou dar ele um assunto nele. Ele vai ver que eu vou dar o cacete nele, ele vai ouvir. Sabe aqueles profetas que falam assim, agora sim, vou esperar ele falar, porque daqui a pouquinho eu vou dar uma profetada nele, ele vai entender exatamente, e não sei o que, não sei o que, não sei o que.
E aí, Então, quando eu ele acho que é fala, isso que ele se começou lá. então, quando ele fala, se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, não foi isso que Jó fez no 10? Se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitir habitar na tua tenda a injustiça, vai. Não foi isso que Jó fez? No 10? Então, boiou, meu filho. Boiou. Tá quase, tá Aham. quase longe aí. É. Você Aí o tá em qual? 15. Agora o 15. Então levantarás o rosto sem mácula, e estarás seguros e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembranças como de água que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Vou parar aí. Essa parte, hashtag concordo com Zofá. Eu concordo com Zofá aí. Aham. Sabe por quê? Aham. Você Por entende quê? aí por que eu concordo? Por quê? Porque Zofá tá falando assim para ele, quando a gente anda na presença do Senhor e a gente tem intimidade com ele verdadeiramente, mesmo quando a gente está passando pelo desespero, mesmo quando a gente está passando pela dor, o nosso coração tem paz, porque a gente sabe que a gente está na presença de Deus. Isso aí. Então, assim, eu concordo com ele. Eu acho que isso aí foi um tapa na cara de Jó. Chegar e falar assim, por que você tá desesperado e dizendo assim, me dá só um dia de alegria porque eu sei que eu vou pro inferno. Como é que você sabe que vai pro inferno se a sua presença é com Deus? Entendeu? Exatamente. Cala a boca, velho. É muito legal isso. É muito, muito legal esse insight que você teve. Ele está falando, Então, você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas e que a gente esquece. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará e muita gente virá lhe pedir ajuda. Porém, os maus, aí ele fecha assim, os maus olharão em redor desse lugar para onde fugir. Para eles, a morte será realmente. Porque ele fala assim, concordo com o Zofá. cara, você está desesperado, o que você está me mostrando é seu desespero. Você está olhando para um lado, você está olhando para um lado, está olhando para o outro, e não está achando... e não é só a morte, é a morte eterna, de que realmente pequei, realmente vou pro inferno. Entendeu? Verdade. É verdade, Cláudia. Eu não tinha parado para pensar nisso. Porém, os maus olharão em redor, desesperados. Os maus, ele está falando, tu está agindo como mal. Que está olhando para um lado, para o outro, não está vendo solução, não está vendo esperança, e você está agindo como pecador, velho. Então, pare de agir como pecador e haja como esperançoso, que aí você vai ter tranquilidade, Deus vai te proteger, Deus vai assustar quando você vai estiver... Vai te guardar, vai te livrar. Assustará. É exatamente isso mesmo. E por que você está agindo assim? Então, quando você age assim, você leva as pessoas a pensarem o seguinte, que você realmente está em pecado, que você realmente está agindo de alguma maneira errada. Porque assim, quando a gente aprendeu que tudo bem, as pessoas são afligidas, elas passam por dor, elas passam por tribulações, mas elas passam por tudo isso dando glória a Deus, entendeu? Quando elas estão na presença de Deus. E você está passando por tudo isso fazendo queixa. Você está se queixando. E se você está aí sem ver uma esperança, se a sua esperança morreu, se você não tem mais para onde ir, se você não confia no Deus a quem você serve, a quem você ama e que cuida de você quer que a gente pense o que de você?
É isso mesmo que ele está fomentando. Você tem razão. Ele começa a. Já existe uma crença dos antepassados. E aí eu olho um comportamento desesperado, eu penso, tem algo errado, então. E aí eu quero que você traga isso para a realidade da sua vida. Da sua vida. Entendeu? Quero que você pense isso, sabe? Se eu tenho como crença na minha vida, se eu tenho como crença na minha vida que os meus antepassados dizem que eu terei aflição porque eu sou pecador e vivo em pecado, e que Deus é um Deus que maltrata, é um Deus que castiga, é um Deus rasgo, é um Deus que capataz, entendeu? É lógico que você vai viver em desespero. Quando você vive em desespero, tem alguma coisa errada dentro do processo de formação da sua. Quem disse alguma coisa muito errada para você lá atrás que você está acreditando? Ele é o Deus de nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E não um Deus de desespero, não um Deus de pecado, não um Deus que maltrata, que bate. Né, Cláudia? Exatamente. Beleza. Então, assim, qual a tarefa de hoje? Aonde está o seu Senhor, né? Acho que a pergunta de Zofá é essa: onde está o seu Senhor? Onde você largou a sua fé? Porque Paulo diz assim, no final da carreira dele, Só ele faltou diz, dizer para ele, olha só. Combate. Oi? Só faltou dizer para ele assim, olha só, lembra? Não estou te ouvindo. Ele fala, já estava cortando dele já. Ele fala assim, combati um bom combate, né? Encerrei a carreira e guardei a fé. Então é isso que Paulo está falando, sabe? Então, assim, tudo bem, você está passando por dor, por sofrimento, mas cadê a sua fé? A fé na vida eterna. Mesmo que você venha a morrer, né? Jesus Cristo fala isso. Ainda que morra, viverás. Então, se você vive na esperança de Deus, na esperança de Jesus, ainda que morra, viverás. Né? Então você vai ver a face de Deus. Por que você está falando que não vai ver? Tá, diga aí, manda aí. Qual é a tarefa de hoje, Claudinha? Tarefa de hoje. Qual é a nossa tarefa de hoje pra gente terminar? Então, eu vejo aí Zofá acusando muito, né? Muito mesmo a Jó, questionando a respeito do pecado dele, mas eu vejo também ele perguntando aonde está a sua esperança, né? E para mim a tarefa de hoje é assim, esqueça seus acusadores e se questione aonde está a sua esperança. Aonde está a sua esperança? Eu olho para o alto, eu olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro. E ele mesmo responde. Então responda para você. É isso aí. Legal. É fazer essa análise. Porque como a gente está numa live que a gente está falando sobre reflexões em Jó. E assim, a atitude que a gente tem, as tarefas que a gente tem para o dia a dia são atitudes reflexivas, para você refletir, né? Para você pensar o que é que está acontecendo verdadeiramente na sua vida, para você entender verdadeiramente o que importa, né? E sair daquele jogo de que, como Jó tá na vida dele, de nada mais importa, nada mais é bom, e melhor que eu morra, abre um buraco, né? Igual aquela musiquinha, vou comer barata, barata frita, barata assada, sopa de barata, da né? Não. Sair do jogo da condenação. Então, assim, saia dessa vida. Já estou condenado, já sou, para mim só me resta. Exatamente. E para sair dessa vida, a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, esqueça seus acusadores e se pergunte o que te traz esperança. O que te traz alegria? Olha, vou mostrar uma das coisas que me dá esperança. Viu aí? Eita, a carinha mais linda. Amor, deixa. Viu? Ela falou claro, minha mãe falou assim, mas é Cristo, né? Sim,
Acima de todas as coisas é Cristo que me dá esperança. E Ele me dá esperança Mas olhe me dando para ela aí. também, ó. Mostre para ela de novo aí. Olha só, eu vejo Cristo em você. Viu? Tá aí. E me traz esperança. Entendeu? O que mais que me traz esperança? Aqui, ó. Ó. Me traz esperança. Tá vendo aí? Tudo isso aqui me traz esperança. Tô vendo, mãe de Débora sentar e botar o cinto, que eu vou dar uma peia nela. Ela tá de cinto. Ah, é? Ela Deitada, tá de cinto, de tá? Samuel. Cara Samuel me traz esperança. Samuel me traz esperança. Verônica me traz esperança. O que estamos fazendo, Cláudia, me traz esperança. Exatamente. Entendeu? Então é isso. Olha aí, Então, feche os olhos e ore. Tem que orar de olhos fechados, tá? Ah, não posso não. Então vamos lá. Papai do céu, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem derramado da tua glória e do teu poder sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de compartilhar com essas pessoas lindas que estão aqui conosco, nos ouvindo, colocando comentários, trazendo dúvidas, né? Colocando esses coraçõezinhos lindos que trazem sorrisos aos nossos corações também. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem transformado a nossa vida todos os dias. Porque o Senhor tem trazido, Pai amado, a nossa memória, o que nos traz esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não aponta o dedo e nos acusa, mas sim estende a mão e nos liberta. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada porque o Senhor deu seu filho para morrer numa cruz para me salvar. Obrigado pelos seus abraços. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado, Senhor, por tudo que me dá força todos os dias. Obrigada, Pai amado. E, Senhor, que todos os dias, a cada segundo da minha vida, a minha mente, o meu coração, o meu corpo, o meu espírito, a minha alma, busque somente a Ti. Porque o Senhor é tudo na minha vida. Tudo. Tudo na minha vida. Obrigado, Senhor, e derrama sobre a vida de cada um que aqui está. Em nome de Jesus, amém. Mais perto da glória. Gente, muito bom estar com vocês aí, viu? Amanhã, com mais um, direto do trono. E amanhã a gente vai pro 12, né, Marcelo? Se quiser dar uma lida aí no 12, vem muita coisa por aí, viu? Beijo! Não sente nos